Não podemos nos esquecer, né? Estávamos falando de luz e escuridão. Isaías 9, de 1 a 2, né? Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Essa profecia ela está em Isaías, Antigo Testamento. Seria aquele Deus mau que é o Demiurgo, que está falando que virá uma luz na Galileia. O que tem para a gente no Novo Testamento? Então essa parte de Isaías ela vai estar em Mateus 4, do 12 ao 16. É uma passagem extraordinária. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Lembra daquela passagem de Jó, de que diz quando as estrelas juntas jubilavam, né? Os anjos eles são comparados às estrelas. Então, podemos dizer ao cristão e ao salvo, que não apenas será o cristão, ao salvo, será dado a estrela resplandecente da manhã, conforme Apocalipse, como nós já vimos nessa aula. Então, todos aqueles que estão naquele plano que se chama de céu podem ser considerados uma estrela da manhã. Mas, se você diz como decaíste, ó estrela da alva, então, uma daquelas estrelas não mais se coloca como potência para iluminar nada, né? Tendo dito isso, vamos às questões contemporâneas. A igreja, ela pode acolher, né, a união homoafetiva, mas mesmo que ela acolha, ela não irá concordar com o comportamento. Então a posição, como eu vejo, a igreja deve acolher todo mundo, mas ela não deve estimular o comportamento ou concordar com o comportamento. Para você entender o ponto filosófico da questão do que essa princípios de doutrina da doutrina filosófica, né? Doutrina filosófica do cristianismo, princípios da filosofia cristã para o sentido do que é a igreja. Você consegue provar facilmente a doutrina da Trindade? Não é fácil de ser provada. Existem até grupos, né, que vão lá na sua casa no domingo lá, chamam você, vão conversar com você e falam, olha, Jesus não é Deus. Jesus ele não é Deus. Ele foi um Deus menor que o Pai. E você, se você não estuda essa a doutrina, se você não estuda a teologia cristã, você vai ter dificuldade de argumentar com aqueles que acreditam na tese ariana. Você tem como provar através da natureza, de maneira científica, que a Trindade ela é algo dado. Muitos poderão argumentar, nós somos corpo, alma e espírito. Então somos três. Assim também o Deus transcendente é três. Mas esse argumento é forte? É um argumento forte? Agora, em relação ao que Deus projetou para a família ou então para a própria natureza do homem, é algo que é dado na própria natureza, né?
desde os cromossomos Y e X até a formação da criança no útero, como ocorre a concepção, né, a fertilização, como ocorre o desenvolvimento do embrião e toda essa sexualidade que antecede essa formação desse embrião. Aí se a gente for falar do aborto, nós também estamos falando nessa mesma linha, né? A questão do o embrião que está desenvolvendo ali, né? O que é aquilo para o pensamento cristão? Então a sexualidade matrimonial, heteroafetiva, ele é algo tão dado do ponto de vista natural que é muito mais fácil de ser provado do que a própria doutrina da Trindade, né? Então, qual que é o ponto? Vamos supor, Deus poderia ter criado, ao invés de homem e mulher, ele poderia ter criado um terceiro sexo, né? Ou então ele poderia ter criado quatro sexos diferentes. Ou ele poderia ter criado apenas um sexo diferente. Não, ele criou dois sexos diferentes e eles se unem e geram uma vida. Então isso é tão natural, tão palpável, que poucas coisas da doutrina cristã podem ser tão fortemente demonstrada de maneira natural, como é o caso daquilo que gera vida, né? Daquilo que foi projetado. E isso não é apenas no mundo humano, isso é no mundo de todos os mamíferos, dos peixes, dos répteis, até mesmo dos insetos. Até mesmo dos insetos. Você tem macho e fêmea. Como explicar esse telos apenas a partir de uma ótica darwinista ateísta? Que o próprio Alvin Plantinga ele vai ter problemas com o naturalismo, embora para ele o problema não seja o darwinismo, mas seja o naturalismo que exclui a possibilidade do Deus transcendente. O que a gente faz então? Entendendo que uma coisa é eu discordar e não estimular o comportamento. Outra coisa é eu deixar de acolher. E porque a função da igreja não é exercer uma influência política em um estado secular. As questões da igreja elas são muito próprias. Vamos supor, nós falamos da Trindade. Você não pode chegar lá na Câmara e falar, olha, a Trindade deve ser a doutrina oficial do Brasil. É desejável que não seja assim. O Estado ele é secular. Portanto, questões como essas, elas devem ser tratadas conforme entende a igreja como um princípio que ela entende, mas não contesta, apenas discorda. Ela acolhe, ela não está se metendo na sociedade em relação a isso, certo? Ela não deve possuir discriminação alguma em relação a isso, né? A menos que seja algo escandaloso dentro da igreja, mas aí também, no caso da união heteroafetiva, é o mesmo, né? Agora, aí você pode falar, isso não seria semelhante ao racismo? Se a pessoa é negra, eu tenho problema com ela por ela não ser branca, então eu estou discriminando? Não, eu vejo mais como uma questão de política. Vamos supor, eu tenho um pensamento de direita, certo? Você tem um pensamento de esquerda. Eu discordo de você. Eu não abraço a sua tese, mas nós podemos conviver junto, cada um com a sua tese. Se você quiser conversar comigo sobre isso, eu posso conversar com você. Mas eu não vou agredir você, eu vou falar minha opinião e um diálogo. Se bem que não existe mais diálogo hoje, né? Então, isso aí também é um outro problema. Nós não vivemos mais uma cultura de diálogos, nós vivemos na era do ressentimento.
Cultura do ódio e do ressentimento. Nós não devemos entrar em questões políticas. Quando nós queremos. É claro, você pode discutir política, mas não criar contendas, né? Se eu tô lá, tem uma pessoa que gosta da extrema-direita, o outro gosta da esquerda. É impossível os dois começarem a defender fortemente a sua tese e depois ter uma amizade saudável, né? O mesmo ocorre em relação à união da igreja. O que nos une em relação à união da igreja? O que nos une é a perspectiva de Jesus. Jesus é o fundamento que está posto, sobre o qual não pode ser colocado nenhum outro. 1 Coríntios 3:11. Ele é o caminho para o Pai. João 14:6. Tanto o católico quanto o protestante estão de acordo, mas ele não concorda em relação a certas questões. Então, quando eles estão juntos, propondo a união da igreja, eles não vão ficar debatendo essas questões periféricas, mas eles vão se centrar naquilo que os une, a unidade da igreja. Isso é a paz. Em relação ao negro, a questão é diferente. Você não pode dizer, eu discordo de você ser negro. Eu discordo de você ser branco. Ser branco ou ser negro é algo dado, né? Não é um comportamento. Você é um pigmento de pele. Então tem coisas que a igreja entende que não foram projetadas por Deus. Por exemplo, a igreja entende que Deus projetou o casamento. Então, para a igreja, a promiscuidade ela não foi projetada por Deus. Mesmo que a pessoa desde a infância tenha uma certa tendência a ter um comportamento que não é esperado segundo aquilo que se considera efetivamente que estava no coração de Deus quando ele formou o homem, formou a psique, né? Porque isso é algo complexo. O que é a formação da psique? Então a formação da psique, de acordo com Freud e Lacan, é algo muito complexo, pode ter relações com a própria criação da pessoa, o ambiente em que ela vivia e com a relação com os pais, né? Relação com o pai e com a mãe. Embora Freud ele vai ter uma psicologia ateísta, né? Freud ele possui uma filosofia ateísta contra a igreja. Mas a psicanálise freudiana, do ponto de vista da clínica, ela trata de coisas que ninguém trata. Vou dar apenas um exemplo, tá? Pessoas que têm fascinação por uma parte específica do corpo, como por exemplo o pé, elas não estão vendo o outro na sua inteireza, na sua integralidade. Eles estão se fixando como se aquele pé fosse um objeto. Freud vai explicar isso. Então isso não foi projetado. Isso tem a ver com a psique e a formação da psique. Então o que leva, por exemplo, uma pessoa a ser a favor da extrema-direita e falar, por exemplo, olha, eu acho que se for para impor os valores da igreja, pode até rolar uma ditadura aí que eu estou apoiando. Eu apoio. Pode rolar aí um fascismo aí que eu estou dentro. Se for para apoiar os valores da igreja, goela abaixo, que é diferente do que eu estou fazendo, né? Eu estou aqui debatendo, estou expondo ideias, né? Não estou discriminando ninguém, estou falando que a igreja deve acolher, mesmo que ela acredite em certos princípios que são expressos na própria natureza, mas tem aqueles que vão dizer, não, eu tenho que impor minha visão de forma política, né? E aí começa aquele problema que já sabe. O ódio ele já se tornou desejável, sendo que a política é uma coisa tão bela. Na Grécia Antiga, o povo se sentia parte da polis grega. E a democracia, a educação era importante porque a educação seria importante para formar o indivíduo para a cidadania, para que ele possa contribuir para a política, para a polis, para a vida
da comunidade, que é a sociedade, que é maior do que o sentimento individualista do indivíduo. O mais importante não é o indivíduo grego, é a polis. Então a política, que é uma coisa tão bela, a democracia se tornou essa coisa, né? Eu pego o meu revólver e vou matar você, porque você tem uma opinião diferente da minha. Eu vou torturar você. Aí você fala, Anderson, você está falando contra a extrema-direita. Então o que você pensa do marxismo? Eu acredito que o marxismo, ele é a ética ateísta, a grande ética ateísta, a mais desejável ética ateísta para a universidade nas humanas. O ateu, ele se sente quase um cristão profundo quando ele se convence de que ele é uma pessoa que é a favor de erradicar desigualdades sociais. Recentemente, na grande teologia, não tão recentemente, já faz um tempo, viu? Teve um embate entre os dois irmãos Boff, da teologia da libertação no Brasil. Eles começaram a discordar de certos pontos, e um deles falou, olha, nós substituímos Jesus pelo pobre. E aí começou aquele debate. Porque a teologia da libertação, ela é uma teologia que não é uma teologia da espiritualidade. Ela está preocupada com questões pragmáticas, abraçando princípios do materialismo histórico, que não resolve o problema. Seja na Venezuela, seja em Cuba, seja na Coreia do Norte, seja na Rússia ou na China, ela não resolve o problema da justiça. O que nós já falamos em outras aulas. Que o progresso, a razão como efetividade para o progresso e a ordem e o progresso, ela não funcionou, por isso nós estamos na era da pós-modernidade, ou seja, a era que também é a era do ódio. Isso está a ver com as profecias de Jesus. Nós tratamos na aula recente que nós fizemos, a aula Jesus, prova de sua existência na noite do ateísmo. A terceira aula trata disso, a era do ódio, a era da pós-modernidade. Nós não mais vivemos na época das metanarrativas, das esperanças da razão de estabelecer justiça. Muitas dessas decisões se tornaram regimes totalitários e não mostraram ao que vieram. Portanto, o ateísmo não resolveu o problema do mal no mundo. A miséria continua e os grandes empresários prosperam. Por sua vez, a extrema-direita, ela está corroendo a democracia em vários países do mundo, não apenas no Brasil. Os cientistas políticos estão investigando por que, há cerca de 10 anos, as democracias liberais ocidentais estão entrando em declínio, não apenas no Brasil, mas também nos Estados Unidos, em Israel, na França, na Finlândia e em vários lugares. Então qualquer extremo é problemático, mas o que acontece? Se eu tenho uma visão política e você tem outra, nós podemos conviver sem nos digladiarmos uns aos outros. É uma questão de comportamento. É uma questão de pensamento. O que leva uma pessoa a se tornar um autoritário? Isso foi planejado? Ele, de certa maneira, pode ser relacionado a traumas de infância, né? A própria formação da psique. Agora vamos supor que a igreja, além de ela acolher a união homoafetiva, vamos supor que a igreja, além de acolher, ela começa a incentivar, né? Ela começa a avançar nisso. Então ela vai, vamos supor, a igreja fala, vamos fazer a noite dos namorados. Não existe grupo de homens na igreja? Não existe grupo de mulheres? Grupo de jovens? Vamos supor que você faça algo bem definido do ponto de vista da identidade. Vamos fazer a noite dos namorados homoafetivos.
O heteroafetivo, ele não se sentiria à vontade assim, dentro de uma perspectiva dada como essa, porque a mentalidade heterossexual, heteroafetiva, cristã, ela é muito diferente da mentalidade homoafetiva, que se propõe como cristã e pode ser cristã, mas é aquilo que eu insisto, é a mesma coisa que você tem uma pessoa que é de extrema direita e uma pessoa que é de esquerda. Se a pessoa, eles são amigos, a pessoa fala, olha, vamos lá, vai ter uma manifestação lá pró extrema direita. Você é meu amigo, você tem um pensamento de esquerda. Você quer ir lá comigo? Se trata de se trata nesse caso de uma ideologia, né? Não se trata de uma questão de uma não é uma questão estética, né? Não é uma questão estética. Quando você se dirige ao negro ou você se dirige, por exemplo, ao idoso, de uma determinada maneira, você está propondo ali uma questão estética. Você está falando que, do ponto de vista estético, vocês não são iguais. Ou então, do ponto de vista social, vocês não são iguais. Há uma dívida, há um passado escravagista que torna você uma memória próxima do não sentido, aquilo que vai propor os grandes filósofos Fanon e Mbembe, os dois grandes filósofos da filosofia negra contemporâneos. Mas não existe uma filosofia negra, não existe uma filosofia homoafetiva até onde eu conheço. Não existem filósofos que abordaram profundamente a questão homoafetiva. Então nós estamos entrando em esferas, em águas profundas, não tão fáceis de serem navegadas. Porque você pode levar uma enxurrada dos dois lados. O que eu estou propondo aqui diplomaticamente, pisando em ovos com as palavras, a chance é um terreno que é mais fácil. É, a possibilidade de não ter acordo é muito grande. Porque as pessoas desaprenderam a arte do diálogo. Imagina um católico conversando com um protestante em relação à veneração dos santos. Para eles conseguirem ter um diálogo numa cultura que nem a nossa, eles precisam ter um nível de diplomacia muito elevado. E hoje não, nós vivemos na era do ódio. A era do ódio nós abordamos extensivamente. Assista a aula Jesus prova de sua existência na noite, do ateísmo. Na terceira aula em 3 partes. Na terceira aula por enquanto é em 3 partes. Talvez nós façamos mais aulas depois, mas ainda vamos ver. A terceira aula eu abordei extensivamente a questão do ódio. Nós estamos na era do ódio e do ressentimento. Não existe mais diálogo. Não é possível, as pessoas não conseguem mais dialogar. Você acha que um teólogo católico, vai conseguir conversar com um teólogo protestante sobre cultuar os santos? Eu acho impossível. Tem que ser pessoas muito gentis, muito especiais, muitos de Jesus mesmo. E hoje em dia tá difícil. Agora, qual que é o central dessa aula? O central é o acolhimento, né? Você acolhe, você deve acolher aquilo que vai contra o que você acredita ser impregnado na própria natureza. Se você for ver, por exemplo, as moscas, até entre as moscas existem fêmea e macho. São 2 gêneros, isso está no próprio DNA, no próprio cromossomo, aliás, né? No próprio cromossomo. A mulher, ela tem o óvulo e o homem, ele tem o espermatozoide. Eu já vi recentemente um filósofo ateu acreditar
declarar que ele acredita que o aborto é uma forma de tirar a vida de alguém. Essa é a perspectiva do cristianismo, porque o cristianismo ele trata certas questões como família ou como direito à vida, de uma perspectiva de que a vida ela não nos pertence integralmente. Não se trata do fato de eu fazer o que eu quero, pois tudo é da lei. Se trata do fato de que o que Jesus sonhava quando ele olhava para a humanidade. Paulo irá dizer que o casamento entre o homem e a mulher é um mistério profundo que diz respeito a algo muito maior, a unidade entre Jesus e a igreja. A igreja é comparada com uma noiva, como uma noiva feminina adornada. E Jesus é estabelecido como o homem masculino, o homem que é humano, que é o esposo da amada. Jesus é o amado e a noiva é a amada dele. Então, essas diferenças trazem uma complementaridade, que é uma espécie de espiritualidade. Para a igreja, o casamento ele é uma espiritualidade. O matrimônio como espiritualidade. Expressão da união entre Jesus e a igreja. O matrimônio, já para a igreja católica, o matrimônio vai ser considerado um sacramento, assim como o batismo ou a Eucaristia. O matrimônio ele é um sacramento para a igreja católica. Então, a perspectiva cristã ela é diferente da perspectiva secular, o que não significa que a igreja vai se meter em questões políticas seculares dessa natureza. É duas pessoas que possuem visões diferentes e caminham lado a lado. Por quê? É a perspectiva também, em relação ao outro ponto, do Salmo. Salmo 139, 16. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então essa espiritualidade leva muito a sério a vida, né? Paulo vai dizer em várias partes que nosso corpo não nos pertence. É muito diferente da perspectiva secular. Extremamente diferente. Embora o próprio Freud ele é secular, mas ele vai ter uma psicologia profunda do ponto de vista da própria estruturação da psique. Porque o que eu quero desde criança significa que aquilo é projetado. Eu posso estabelecer isso logicamente, do ponto de vista lógico. Se eu quero desde criança, logo Deus projetou. Será que há uma base forte? Não pode haver ali uma influência de um... Por exemplo, pais violentos podem gerar crianças violentas. Crianças elas podem se comportar violentas assim como o pai. Ou podem se tornar imaturos, inseguros. Crianças que não têm, o pai não exerce autoridade, não autoritarismo, autoridade, eles vão ter problemas com regras. Então a família é um campo para a psicologia, se nós formos pensar. Ele não é um campo apenas para um pensamento político, ele é um campo psicológico. A psicologia da criança é algo profundo. Psicologia é uma ciência. Então são questões muito complexas para que haja uma exigência de que a igreja ela abrace
a tese como algo que vai contra toda a estrutura do que ela acredita ser esse matrimônio como expressão da união entre Cristo e a igreja. A expressão que é aquele amor que gera vida, aquela sexualidade que é sagrada como algo que está exposta, está tão nítida em todas as esferas do mundo natural, em todos os animais. E então, esse é o ponto, né, gente? Existe diferença entre pensar de um jeito político ou pensar de outro jeito político. A pessoa vai continuar convivendo assim. A questão da vida, quando a gente fala do Salmo, os seus olhos viram o meu embrião. Então ali já existe uma vida. E a maioria dos casos de aborto, eles são feitos não por causa de uma violência contra a sexualidade, ou então por causa de uma má formação do útero. Não, é uma questão de... É a própria promiscuidade que está enraizada na nossa era hedonista, né? Que é o estímulo aos sentidos, que ele é uma ditadura. Vamos supor que eu matasse uma criança no meu ventre quando ela tivesse 8 meses de idade. A partir de quantos meses que eu posso considerar que ainda não é vida? E a partir de quando que é vida? Eu acho que tem tanta coisa pra gente se preocupar, sabe? Tanta coisa. Não se fala que há uma certa corrente política que se preocupa com as causas sociais, por exemplo, com os trabalhadores, com os empregos. Irmã Dulce, eu assisti ontem um pequeno documentário sobre a Irmã Dulce, né? Tava precisando ver um pouco esses santos mais modernos. Tava pensando também, estou querendo ver também algo mais sobre Zilda Arnes. E ali você vai ver uma vida dedicada àqueles que não têm defesa, aqueles que são os mais necessitados, como Teresa de Calcutá fez, como Francisco de Assis fez. Existem tantas coisas para se preocupar, né, como o desemprego, a pandemia, a ciência, a medicina sendo feita com ciência rigorosa e não com ideologias que vão contra isso. A segurança, a educação, gente, a educação, pelo amor de Deus, a educação. O tráfico, o uso das drogas, o tráfico. Também o uso da droga agora se fala que talvez pode ser liberado, né? Mas e o tráfico, a economia, tem muita coisa para se preocupar. Como surgem esses movimentos de repente assim, vamos começar a bater em questões que vai contra a igreja, apenas que vai contra a igreja. A igreja não gosta muito de aborto, vamos falar de aborto. A igreja tem algumas questões aí com certo tipo de uniões estáveis. Vamos bater um pouco nessa tecla aqui até a igreja ser desfigurada, igual já que o catolicismo ele foi desfigurado pelas cruzadas, pelas inquisições e por um cara lá chamado Constantino, que eu nem sei muito bem quem é. Tem coisa muito mais importante na história pra gente estudar. Não conhece João da Cruz, mas não conhece João da Cruz, mas conhece Constantino.
Então a igreja católica ela já foi desfigurada. Vamos desfigurar agora a igreja protestante? Mas como surgem essas coisas? É o que eu venho insistindo, né? Nessas aulas. Perceber como, da onde surgem essas ideias de contracultura. Que elas estão escondidas em algum lugar, será? Como que elas brotam do nada? Invisivelmente, assim, de repente, pum, começa a surgir, aí começa a ser divulgado. Você vê muitas matérias falando, olha, a igreja está fazendo um trabalho social importante aqui, aqui. Que a igreja, ela faz obras sociais, é uma coisa até normal, né? O envolvimento das igrejas, da igreja em geral com obras sociais é uma coisa até que é lugar comum. Coisa tão comum, ninguém se surpreende com isso. O que é divulgado de maneira séria sobre o trabalho que a igreja faz em relação aos necessitados? Há um pastor lá, pegou o dinheiro. Aí vai falar, olha, o pastor ele foi e pegou o dinheiro. Há um pastor comete algum delito. Mas e o outro lado? Né? Aqueles líderes que estão fazendo algo relevante. Por que não, eles são meio invisíveis, ninguém fala nada sobre isso? Você percebe como a cultura do ódio ela é parcial? De onde surge esse ódio contra a igreja? Você vê ódio contra o PCC, você vê ódio contra as Farc, contra o Hezbollah, contra Hamas, contra o Estado Islâmico, Al-Qaeda, Comando Vermelho. Você vê ódio contra a guerra, hein? Existe um grande protesto no mundo contra a guerra da Ucrânia? Você vê um ódio contra a fome? Desconfie quando apenas os defeitos são apontados. E uma instituição tão grande como a igreja cristã, é a maior religião do mundo. Não há nada bom ali, só há coisa que não presta. Se você for conversar com quem é lá de dentro, ele vai saber o que tem de bom lá. É só coisa ruim, não tem nada de bom. Feminismo, direito da mulher. A mulher, ela quer ter direitos, mas ela não quer ser igual ao homem. Ela quer ter igualdade de direitos, mas ela não quer ter uma natureza masculina. Porque isso iria desnaturalizar, tornar não natural a diferença entre os dois. Não é mais uma. A questão dos direitos, beleza. Mas o problema é quando há um certo ressentimento, né, no ar, né? Um certo ressentimento histórico, que é o mesmo problema que o católico tem em relação ao protestante. Como o protestante ele aprontou muita coisa na história, o católico ele fala, agora eu não quero nem ouvir mais falar nesse pessoal aí. E aí se torna impossível você falar sobre a paz numa hora dessa, porque é o ressentimento histórico, né? Durante tanto tempo houve desigualdade de direitos que quando você começa a lutar pela igualdade, você começa a ir além, né? Qualquer coisa se torna condenável, qualquer coisa se torna. Martin Luther King, ele conseguiu muita coisa através da paz. Assim como Gandhi, assim como Nelson Mandela. Abraham Lincoln também. Malcolm X não é muito lembrado na história. Nós vivemos uma guerra de todos contra todos, de gêneros contra gêneros, de ideologias contra ideologias. Na própria esfera política, na própria esfera dos gêneros determinados, na própria esfera do comportamento, na própria esfera daquilo que é a vida. Há pessoas que vão para outro país onde é permitido elas finalmente
descansar na possibilidade de ter um suicídio assistido. Você sabe quando que a igreja verdadeira vai concordar com isso? Nunca. Então precisamos entender qual é a mentalidade da igreja. A igreja ela não nasceu como algo secular. Como que nós vamos exigir que a igreja tenha um pensamento secular se ela não nasceu, se ela é mística em sua essência? O secularismo ele veio depois do Renascimento que derrubou a igreja medieval. Esse humanismo de hoje. Como que você vai exigir de um cristão que ele tenha um pensamento secularizado? Tudo bem, o cristão ele vai abraçar a tese de que o Estado é laico, mas ele vai ter os seus próprios valores que estão nessa espiritualidade milenar, que ela é mística, ela não é secular. Essas ideologias recentes, elas são ideologias humanistas, que elas não eram sequer colocadas na Idade Média, por exemplo. Não eram colocadas porque não havia sentido colocar essas ideologias. Você falasse para um medieval, por que é que a vida ela deve ser a coisa mais importante? Ah, porque a vida é importante. Ó. Ela é porque é. Mas não posso tirar minha vida? Não. Eu não posso fazer um suicídio assistido? Não. Mas se eu não gostar do meu filho que está na minha barriga, eu posso. Eu estou gestante, eu não quero meu filho, eu posso matar? Ele vai falar, não, por quê? Ah, por que não? Essas questões não eram nem pensadas, elas surgiram de algum lugar assim que veio como uma reação contra a própria igreja. Que agora, por causa desses movimentos, que ela hoje ela está sofrendo uma desconstrução e a igreja hoje ela já está navegando da superfície de uma identidade fragmentada, sem saber exatamente o que ela é. Como se comportar diante de certas questões? A palavra santidade ela significa kadosh. A santidade, como que a gente poderia definir santidade? Uma das maneiras de a gente definir santidade seria: a santidade é um direito que Deus concedeu à igreja. Né? Ela, a coisa mais difícil de ser alcançada de todas as coisas que nós possamos perseguir, a mais difícil entre todas as conquistas de ser alcançada é aquela que é um direito da igreja. Ela, você tem o direito de conseguir viver o que você se propôs. Isso é, explicando para aprofundar um pouco a questão. Vamos aprofundar um pouco a questão. O projeto de Jesus não é que você perseguisse algo para nunca ser encontrado, mas que você perseguisse algo para se efetivar na história. É por isso que os monges eles se refugiavam nos mosteiros, né? E ali eles estavam apartados da cultura do próprio oikomene. Aquilo que se diz mundo, no mundo, mas a palavra é oikomene. Por que que o cristianismo ele é uma religião ah, ele é uma espiritualidade contemporânea que responde eminentemente aos anseios da era da fragmentação da identidade, era pós-moderna, era do pós, da pós-modernidade, era do metaverso, era da fragmentação da identidade, era líquida, era da indiferença, era da superficialidade, era de tudo aquilo que é descartável, era daquilo que tudo que não pode ser profundo, do consumismo, da estética, dos sentidos, do corpo ao próprio corpo, do aquilo que é físico, da estética. A espiritualidade cristã ela é relevante para
à cultura cristã porque ela é a única que nos impulsiona e concretiza a realização efetiva daquilo que é ir mais longe do que onde já estivemos, de podermos sempre ir mais longe do que já estivemos, em busca da identidade, daquilo que é perfeito. Somente isso, e não mais qualquer outra coisa, emocionará, finalmente emocionará o mundo.